Indominus Rex. A Indominus Rex é o ponto em que a Engine parou de fingir que estava fazendo ciência e assumiu de vez que estava criando armas. Desenvolvida pelo Dr. Henry Wu com DNA de Tiranossauro Rex, Giganotossauro, Rugops, Majungasauro, Carnotauro, Terezinossauro, Velociraptor, além de animais modernos como polvos e lagartos, ela nunca foi pensada como uma atração comum de parque temático. O objetivo era criar um predador perfeito, enorme, adaptável, inteligente e assustador o suficiente para atrair interesse do público. O problema é que Henry Wu ultrapassou qualquer limite imaginável. A Indominus não herdou apenas características físicas, ela acumulou vantagens evolutivas de dezenas de espécies diferentes ao mesmo tempo. Herdou o tamanho e a força dos grandes terópodes, as garras gigantes inspiradas no Terezinossauro, a capacidade de camuflagem dos polvos e até a termorregulação capaz de mascarar sua assinatura térmica, enganando sensores infravermelhos. Mas o maior erro estava na mente. Junto das habilidades físicas, veio também a inteligência dos raptores, aprendizado rápido, pensamento estratégico e capacidade de resolver problemas complexos. Só que toda essa inteligência foi colocada dentro de um animal criado em isolamento absoluto, sem socialização, sem referências comportamentais normais e sem qualquer equilíbrio psicológico. O resultado foi algo que nem a própria Engine conseguiu entender. Um predador que não matava apenas por fome ou instinto, mas por curiosidade, estímulo e comportamento calculado. Pela primeira vez na franquia, existe um predador capaz de não apenas caçar, mas de manipular outros predadores de forma consciente. Isso não é força bruta, é cognição, e foi exatamente essa variável que a Engine nunca colocou na equação. Indoraptor. Se a Indominus Rex foi o protótipo, o Indoraptor foi a tentativa de miniaturizar o Terru e torná-lo obediente, menor, mais ágil e projetado com um sistema de condicionamento de alvo que permitia direcioná-lo contra indivíduos específicos usando um laser e um sinal sonoro, uma arma biológica com interface de usuário. Dr. Henry Wu sabia que a Indominus era poderosa demais para ser controlada. Em teoria, o Indoraptor era a versão que obedecia. Em teoria, na prática, o Indoraptor era instável. O próprio Wu admite que o espécime exibido no leilão de Reino Ameaçado era um protótipo incompleto, criado sem componente de DNA da Blue. O raptor com comportamento social desenvolvido que era essencial para estabilizar a psicologia do animal. O que foi apresentado como produto acabado era na verdade um animal com inteligência de predador e sem nenhum dos freios comportamentais que o projeto exigia. Alguém colocou isso à venda mesmo assim. O Indoraptor não tinha uma camuflagem nem o tamanho colossal do predecessor. O que tinha era precisão clínica, velocidade nos espaços fechados e um comportamento que beirava o sadismo. Ele brincava com as presas antes de matar, o que não é instinto animal comum. É o sinal de algo que foi criado para matar e que, sem instrução de alvo, simplesmente encontrou satisfação no processo. O projeto foi encerrado pela própria morte do animal, mas os planos do Dr. Wu não foram com ele. Scorpius Rex. A Scorpius Rex é o híbrido que o Dr. Henry Wu queria apagar da história, e por boas razões. Criado antes da Indominus, como um experimento anterior de splicing genético, ela foi considerada um fracasso tão completo que ele a mandou congelá-la e encerrou o programa. Não porque fosse fraco, mas porque era imprevisível de um jeito que não havia solução de engenharia. A Scorpius Rex era instável no nível mais fundamental, genético, fisiológico e comportamental, e Wu sabia que não havia como consertá-la, então a escondeu. Fisicamente, a Scorpius Rex era perturbadora de uma forma diferente dos outros híbridos, menor que a Indominus, coberta de espinhos e projeções ósseas irregulares que pareciam resultado de desenvolvimento genético mal controlado, com posturas e movimentos que não combinavam com nenhum padrão animal conhecido. Era a evidência visual de que o processo havia dado errado em algum ponto fundamental, e que o resultado havia sobrevivido mesmo assim. O detalhe que torna a Scorpius única na franquia é a reprodução assexuada. O espécime congelado, após escapar do confinamento, se reproduziu sozinho, produzindo um segundo indivíduo sem nenhuma intervenção externa, um híbrido instável que a natureza não deveria permitir existir, reproduzindo-se de forma que a Engine nunca planejou. Os dois acabaram se destruindo mutuamente durante os eventos de acampamento jurássico, mas a existência deles levanta uma questão que a franquia não responde: quantos outros experimentos Wu mandou congelar? Distortus Rex. O Distortus Rex existe no espaço entre o acidente e o experimento, e exatamente essa ambiguidade
que o torna tão interessante. Tecnicamente, ele nem pode ser considerado um híbrido como o Indominus ou como o Indoraptor, mas sim um mutante, um tiranossauro cujo DNA sofreu alterações permanentes durante um processo extremamente agressivo de manipulação genética conduzido pela Engen. Diferente do design refinado e meticuloso dos híbridos anteriores, o Distortus Rex parece o resultado de alguém tentando replicar o trabalho de Wu sem compreender completamente os limites da própria engenharia genética e acabando em um lugar onde ninguém deveria chegar. Durante o desenvolvimento embrionário, mutações imprevisíveis deformaram completamente o animal, criando uma aberração biológica muito além do que se havia planejado. O resultado foi um T-Rex colossal com praticamente o dobro do tamanho, além de 6 membros funcionais e 4 deles absurdamente fortes e outros 2 atrofiados. Essa estrutura obrigava o Distortus Rex a se locomover de maneira estranha, quase como um gorila, sustentando um crânio desproporcionalmente pesado, mas isso deixava sua força em níveis absurdos. Mas diferente da inteligência estratégica da Indominus Rex ou da precisão calculada do Indoraptor, o Distortus Rex não parece operar através de planejamento. Sua natureza é puramente territorial e reativa, quase animalesca em seu estado mais bruto. Isso faz dele menos um super predador perfeito e mais uma força biológica descontrolada, guiada por instinto, agressividade e estímulos simples. Mutadon. O Mutadon é um híbrido voador, e é a prova de que o programa de manipulação genética não se limitava a terópodes terrestres, com características de pterossauro combinadas com DNA de raptores, num processo que Jurassic World Recomeço não detalha completamente. Ele representa uma expansão do conceito de híbrido para além do chão, o que em termos de ameaça significa que nenhum espaço é seguro. Dentro da narrativa do filme, o Mutadon funciona como uma escalada de tensão que já estava empilhando ameaças com outros dinossauros, mas o que ele representa tematicamente é mais importante do que o papel que desempenha na trama. Ele mostra de que qualquer forma de vida estava disponível para o programa, terópodes, pterossauros, e a lógica do splicing não tinha preferência taxonômica, tinha apenas disponibilidade de DNA e disposição para testar. É um dos híbridos menos desenvolvidos narrativamente da franquia. Aparece, ameaça e é resolvido, mas sua existência expande o universo dos híbridos de Jurassic World de forma significativa. Se eles chegaram aos pterossauros, a pergunta óbvia é: quais serão os próximos? Spinoceratops. O Spinoceratops é o híbrido que aparece exclusivamente em Acampamento Jurássico e que, mesmo assim, consegue levantar mais perguntas do que respostas a esses experimentos. Visto brevemente na 4ª temporada de Acampamento Jurássico, numa das instalações secretas da Ilha da Manta Corp, ele combina características de ceratopsídeo com características de espinosaurídeo, dois grupos que não poderiam ser mais diferentes em anatomia, ecologia e posição na árvore evolutiva. Essa combinação específica não faz nenhum sentido do ponto de vista de um herbívoro. Um ceratopsídeo com a vela de espinossauro não é uma arma melhor, é um experimento de morfologia, o que sugere que nem todos os híbridos da franquia foram criados com objetivo militar ou comercial. Alguns podem ter sido criados por curiosidade científica pura, ou como testes de viabilidade genética antes de projetos maiores. O Spinoceratops parece mais rascunho do que produto. O fato de estar numa instalação isolada reforça essa leitura. Era um experimento que alguém queria manter fora do radar, não por ser perigoso demais, mas possivelmente por ser cedo demais. Um teste que ainda não estava sendo avaliado quando tudo desmoronou.